pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Neste canal, eu dou aulas de língua portuguesa para quem está prestando alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. E nesta aula, eu irei corrigir 2 exercícios de concursos públicos sobre transitividade verbal. Um assunto que despenca nas provas de concursos públicos e que deixa muito concurseiro de cabelo em pé. Mas agora você vai ver que esse assunto nem é tão difícil assim. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos então para o nosso primeiro exercício da banca Unip. Veja só, quando repeti isto pela 3ª vez, pensei no seminário, como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Um trecho de Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são. Os verbos que estão destacados são os verbos repetir, pensei e passou. Quando nós falamos em transitividade verbal, nós estamos falando da relação do verbo com o seu complemento. Se você ainda não assistiu, eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre transitividade verbal. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso. Os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo, portanto, eles não precisam de complemento. Mas nós também temos os verbos transitivos diretos. Esses têm como complemento o objeto direto, porque eles precisam de um complemento para ter sentido completo. E eles se ligam ao seu complemento diretamente, ou seja, sem a necessidade de uma preposição. Mas nós também temos os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que também precisam de complemento para terem sentido completo. Nesse caso, o seu complemento são os objetos indiretos, ou seja, esses verbos transitivos indiretos, eles se ligam ao seu complemento por meio de uma preposição. E nós também temos aqueles verbos que precisam dos 2 complementos para terem sentido completo. São chamados bitransitivos ou transitivos direto e indireto. Eles precisam tanto do complemento do objeto direto quanto do complemento do objeto indireto para terem sentido completo. Vamos voltar então agora para a questão. Observe o verbo repetir. Quem repete, repete algo. Perceba que nesse caso não é necessário uma preposição para complementar o sentido deste verbo. Portanto, este verbo é um verbo transitivo direto. Se eu disser quando repetir, você vai me perguntar, repetir o quê? Percebe que nesse caso é caso do complemento de um objeto direto, sendo, portanto, um verbo transitivo direto. Aí você já elimina as alternativas C, D e E. Vamos observar agora o segundo verbo, o verbo pensei. Quando eu digo pensei, você me pergunta, pensou em
que. Perceba que nesse caso o verbo ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Só que nesse caso, esse complemento exige uma preposição. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Aqui você já elimina a alternativa B, restando apenas a alternativa A, que é a alternativa correta da questão. Mas observe o terceiro verbo, passou. Perceba o contexto, mas como se pensa em perigo que passou. Perceba que aqui, esse verbo, ele está com o sentido completo. Ele já passou a informação de forma completa, portanto, ele não precisa de complemento, sendo, portanto, um verbo intransitivo. Vamos agora para o segundo exercício. Veja só. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Relembrando, os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento para terem sentido completo. Mas esse complemento se liga ao verbo diretamente, ou seja, sem a necessidade de preposição, sendo que esse complemento é chamado então de objeto direto. Os verbos transitivos diretos têm como complemento o objeto direto, e os verbos transitivos indiretos têm como complemento os objetos indiretos. Vamos analisar a questão. Alternativa A. Os guerreiros dormem agora. Perceba o verbo dormem. Se eu disser os guerreiros dormem, você percebe que esse verbo ele está com sentido completo. Portanto, é um verbo intransitivo, sendo a palavrinha agora um advérbio de tempo. Portanto, essa não é a alternativa da questão. O cego não vê. Perceba que o verbo agora é o verbo ver. E observe que nesse contexto, esse verbo também não está precisando de complemento. Portanto, essa não é a alternativa da questão. João parece zangado. Observe que agora é o verbo parecer. O verbo parecer, nesse contexto, ele é chamado de verbo de ligação. Observe que agora esse verbo está ligando o sujeito a um predicativo do sujeito, a uma característica do sujeito. Quem está zangado? João. Então, esse verbo parece é um verbo de ligação. Portanto, essa não é a alternativa da questão. Vamos agora para a alternativa D. Comprei um terreno e construí a casa. Aqui nós temos dois verbos. Se eu disser comprei, você vai me perguntar comprou o quê? Perceba que nesse caso, esse verbo comprar, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. E esse complemento, ele vai se ligar ao verbo sem a necessidade de uma preposição. Comprei um terreno, um artigo indefinido. Um terreno é o objeto direto que complementa o sentido do verbo transitivo direto comprei. Então, esse sim é um verbo transitivo direto, conforme o enunciado da questão exige. Mas observe o próximo verbo, construir. Se eu disser construir, você vai me perguntar, construiu o quê? Perceba que, mais uma vez, esse verbo construir também é um verbo que precisa de complemento. Mas esse complemento vai se ligar ao verbo sem a necessidade de uma preposição. Construir a casa. A casa, portanto, é um objeto direto. E o verbo construir é também um verbo transitivo direto.
Portanto, essa é a alternativa da questão. Essa foi então a nossa aula de hoje com correção de exercícios. Corrigi com vocês 2 questões sobre transitividade verbal. Espero que você não tenha ficado com dúvidas. Se ficou, deixe nos comentários. Comente se você está gostando, se você está aprendendo e deixe aí a sua sugestão. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.